palavra do Senhor que veio a mim neste dia para compartilhar com vocês e liberar sobre vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, ouça com atenção e compartilha para que chegue também a outras pessoas. Irmãos, o Senhor falou algo muito pontual comigo para liberar neste dia essa palavra, e nós precisamos, nós todos de forma geral aqui, precisamos nos atentar muito a isso, irmãos. Independente do que o Senhor confiou individualmente a nós, seja os ministérios, a palavra do Senhor, Paulo, quando ele diz, né, menciona os 5 ministérios que assim o Senhor colocou na igreja para a edificação da igreja. Paulo, ele se expressa de uma forma, em uma das versões, pelo menos, ela diz exatamente assim: alguns o Senhor deu. Aí ele fala dos ministérios. Então, irmãos, nem todos carregam e vão carregar, né, um ministério, um ofício, né, dos ministérios que o Senhor estabeleceu. Então, o Senhor, ele tem especificamente com cada um de nós, recebemos uma medida do Senhor, a medida do qual o agrada, e, e a partir dessa medida, daquilo que ele derramou individualmente, né, vai ter o lugar aonde o Senhor, assim, de acordo com o propósito que ele tem com você, é onde você vai, né, viver este propósito e é onde o Senhor também vai, né, te usar para manifestar o reino dos céus. E nós precisamos nos atentar muito a isso, irmãos, nessa questão de comparação. Então, tem pessoas que ainda vivem comparando o ministério dela com o ministério do outro, acha que ela faz mais do que fulano e do que ciclano. Irmãos, isso tem que parar. Nós precisamos nos colocar no nosso devido lugar. A gente tem que fazer aquilo que individualmente o Senhor confiou a cada um de nós. E quando estamos juntos, nós seguimos avançando como por unidade. Mas antes de ser unidade, nós precisamos ser seres individuais, né, que sabem o seu propósito, que sabem o seu lugar, para que quando estamos juntos, fluímos em unidade, como a igreja, como membros do corpo de Cristo. E não é se comparando. Você nunca pode ter a prepotência e a vaidade de achar que você faz mais do que um e mais do que outro. E ainda usar disso para falar para Deus que como se Deus devesse algo a você. Irmãos, se ninguém nos deve nada, quem dirá Deus, o Senhor, que já fez tudo por nós. Aleluia. Não nos deve nada, irmãos. Não precisa dar satisfação, não precisa falar absolutamente nada. Mas ele faz porque somos filhos, somos o seu povo. E ele fala conosco porque ele é pai. O que não muda o fato aqui de que ele não deve explicação para nós, né? Então, se você acha que você é usado demais e por causa disso você quer colocar Deus na parede, como se Deus tivesse que fazer a sua vontade ou dar as coisas que você quer, porque você diz que serve muito a Deus e que Deus te usa muito. Meu Deus, você não entendeu o evangelho e você não foi transformado, porque não é assim. Nós servimos ao reino e às pessoas onde o Senhor nos colocou, de acordo com o nosso propósito, né? Porque somos filhos, porque entendemos e porque de fato fomos transformados. Mas não fazemos para que Deus nos dê algo. Deus não é nosso aquele que nos serve, né? Nessa questão de você achar que Deus é o seu mordomo. Deus, ele é Deus, o soberano e todo-poderoso. Aí eu fui lá para Elias, irmãos. O Senhor me levou lá para Elias. Elias, um homem que tinha, né, uma extrema intimidade com o Senhor. Quando ele abre a boca dele para falar que não tinha mais nenhum profeta, que só tinha ele, o que Deus fala para ele? Elias, eu ainda tenho 7.000 que não se curvaram diante de Baal. E ali depois, né, Elias já estava ali encerrando a sua servidão ao Senhor, e assim Eliseu já estava sendo levantado pelo Senhor. Porque, irmãos, isso é um ponto de vaidade e prepotência do homem, irmãos. E por mais que Elias foi tremendamente usado por Deus, assim como todos foram,
o sucessor dele foi ainda mais usado do que ele, né? E por que que Deus permite essas coisas, irmãos? Para mostrar que não tem ninguém maior e que não tem ninguém menor. A palavra mesmo do Senhor diz, né? O Senhor usa os menores para confundir os maiores. Foi de agrado dele chamar os pequeninos, aqueles que não eram, para confundir aqueles que eram. Então, irmãos, não é desse jeito, não é a gente pensando que pode pressionar Deus e falar que a gente serve demais e que tem gente que serve de menos. Você tem que servir no seu lugar, aonde Deus te confiou, aonde Deus te colocou e fazer o que você tem que fazer. Agora, se você acha que faz mais do que os outros, porque você vê que você está em mais lugares do que outras pessoas, não quer dizer que a outra não está fazendo tanto quanto você. Até porque se ela estiver fazendo, ainda que pareça menos ou pouco na sua visão, se ela está fazendo aquilo que Deus mandou ela fazer e confiou a ela, ela está no devido lugar dela. E você não tem o direito de pautar isso, nem com Deus e nem com ninguém. Então, irmãos, nós devemos saber o nosso lugar, irmãos. Aleluia, Deus ele não depende de nós para fazer. Ele nos chamou para sermos coparticipantes com Cristo, porque a seara é grande, irmãos. Mas ao ponto dessa vaidade e prepotência da gente achar que só tem a gente, da gente achar que faz mais do que os outros irmãos. O Senhor ele corta, porque ele não precisa de nós, irmãos. Se tiver que levantar uma pessoa do abismo mais profundo para fazer algo mais do que muitas pessoas vêm fazendo até aqui, ele faz, irmãos. Ele faz porque ele é Deus. Ele não vê como o homem vê. Então nós devemos nos manter no nosso devido lugar, fazer aquilo que do qual fomos comissionados pelo Senhor, e quando estamos em unidade, irmãos, estamos fazendo a igreja avançar para desfazer as obras das trevas. Aleluia, para que somente o nome do Senhor seja glorificado, porque só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Agora, se você está fazendo para si, você não está sendo coparticipante do Evangelho e dessa grande obra, você está fazendo para você. Então, não pense que você achando que está fazendo um monte de coisa, você acha que é mais relevante do que alguém porque você está em mais lugares ou vai em mais lugares. Tome muito cuidado com isso, porque isso mostra que o seu coração já está sendo tomado por prepotência e por vaidade. E o Senhor não trabalha com isso. O Senhor ele não divide glória com ninguém. A palavra do Senhor diz isso. O Senhor não divide glória com ninguém. A glória é dele. Tudo é dele, por ele e para ele. Então, se coloque no seu lugar. Faça aquilo que o Senhor confiou a você de acordo com aquilo que ele derramou sobre você. E quando estiver em unidade, é para que nós juntos, como verdadeiros membros do corpo de Cristo, desfaçamos as obras das trevas e avancemos ainda mais como reino, e manifestando assim a glória de Deus, o nome de Deus e a palavra de Deus aqui na terra. É para isso que o Senhor nos chamou, irmãos. Não é para nós acharmos que podemos colocar Deus na parede, porque a gente acha que serve demais ou serve de menos. Se você acha que está servindo demais, então não sirva. O Senhor, ele levanta outra pessoa para fazer, se for necessário. Então não se preocupe, você não é o último e você não é o primeiro. Aleluia. Que vocês entendam essa palavra, ouçam aquilo que o Senhor está falando, irmãos.